Capítulo 1257. Heróis e Mestres. Parte 1. Lith respirou fundo, olhando Floria diretamente nos olhos, enquanto sua turbulência interna o despedaçava. Ele queria contar tudo a ela, mas não conseguia. Lith não teve forças para lidar com a rejeição no caso de Floria o ter afastado depois de saber sobre a origem de sua abominação. Se ela o aceitasse de qualquer maneira, assim como havia feito 4 anos atrás na academia e 2 anos depois na festa de aniversário de Girne, teria sido mais do que ele poderia suportar. Lidar com Camila e solo já era difícil, adicionar Floria à mistura teria sido simplesmente cruel. Pior ainda, significaria colocá-la antes da namorada e provar que Floria estava certa quando ela o acusou de usá-la como cobaia. Para observar a reação dela aos seus segredos mais horríveis e usar os dados coletados para decidir se deve ou não compartilhá-los também com Camila. Que Floria estava certa quando a acusou de mantê-la como substituta no caso de seu relacionamento atual terminar. Eu realmente gostaria de um pouco de companhia. Lith enviou VAR para o Salão dos Espelhos. A lâmina precisava permanecer fora da dimensão do bolso para recuperar sua força, mas ele não poderia colocar a vida de Floria em perigo mantendo-a por perto. Ela sentou-se ao lado dele, puxando Lith para um abraço ao qual ele não ofereceu resistência até que sua bochecha descansou em seu ombro. Floria podia sentir que algo nele havia mudado. Seu corpo, sua aura e até o brilho nos olhos de Lith eram diferentes. No entanto, ela apenas o manteve firme até que seu coração se acalmasse. Você sabe que pode me contar tudo, certo? Floria disse. Eu sei. Lith disse, grato pelo longo silêncio que se seguiu. Sua confiança cega e aceitação eram a primeira e também a última coisa que ele precisava naquele momento, causando-lhe uma emoção agridoce. Os céus de Gera, logo após o fim da tribulação de Lith. Agora que Mogar libertou a consciência dos guardiões, Tiriz encontrou a boca cheia do pescoço do Leviatã. Fenagar também recuperou o juízo e não se atreveu a mover o músculo. Mesmo que todos os seus ferimentos estivessem perfeitamente curados, em uma posição tão precária, tudo que Tiriz precisou para arrancar seu pescoço foi apenas uma torção de seu bico. A construção que o prendeu ainda estava lá e a pausa até permitiu que ela recarregasse seu redemoinho da vida. Você me dá nojo. Tiriz soltou o Leviatã, olhando para ele com despeito. Mesmo aquele idiota de Rogar é melhor que você. Como você pôde suportar a destruição de não uma, mas de 2 civilizações e não levantar um dedo? Fenagar teria gostado de responder que não se importava nem um pouco com um bando de moscas que morreriam antes que ele tivesse tempo de piscar um dos olhos serpentinos e que seu amor pela pesquisa não se limitava ao seu. Kolga lhe ensinou muito sobre como criar seres não vivos e até mesmo sobre como lidar com a magia da decadência. Kogaluga, em vez disso, ensinou a descartar a magia do caos de maneira produtiva. O pai de todos os Leviatas há muito se interessava pelos segredos da vida e da morte e as 2 cidades perdidas permitiram-lhe estudar ambas ao mesmo tempo. No entanto, seu interesse não foi tão longe a ponto de ele estar disposto a experimentar em primeira mão o que aconteceu com um guardião após sua morte, então permaneceu em silêncio. Houve muitas mortes hoje para adicionar mais um cadáver. Além disso, se Gera perdesse um de seus guardiões, o mestre certamente reivindicaria sua terra como sua e se tornaria uma ameaça ainda maior do que já é. Tenho uma cidade perdida para destruir e uma terra para limpar. Adeus. Reze para que nunca mais nos encontremos. Tiriz dissipou a construção e deu as costas para Fenagar sem esperar por uma resposta. Voltar para Garland demorou um pouco, pois Leigain e Salaad já estavam lá. A ligação mental que eles compartilhavam tornava a conjuração de um portão de dobra mesmo a tal distância uma brincadeira de criança. Tiriz apareceu bem na frente de Kogaluga, a cidade morta-viva. Sem as mãos de Menadion e o sol proibido alimentando-a, a fenda começou a se fechar. Ela atravessou a barreira que selava a cidade e caminhou em direção à fonte da energia necromântica, destruindo tudo em seu caminho. A boa notícia é que este lote de mortos-vivos será o último.
A má notícia é que, se eu não resolver isso sozinho, da próxima vez que o rangeiro encarregado da região de Keeler vier aqui, ele pensará que a limpeza de Kogaluga é obra dele. Ele reivindicaria a glória que pertence aos outros e não haveria como negá-la sem explicar coisas que é melhor deixar esquecidas. Ela pensou enquanto olhava para a fenda no céu que diminuía à medida que a escuridão que a alimentava se cava. Dessa forma, posso dar o crédito pela limpeza a Lith e bagunçar os planos de Deiro sem interferir diretamente nos assuntos do reino. Lith agarrou-se a Plória até que ficou claro que por mais tempo os dois teriam adormecido devido à exaustão e ao conforto que tiraram um do outro. Isso tornaria as coisas muito estranhas e acrescentaria muitos segredos que eles teriam que guardar. Plória saiu do quarto e foi ver como estava Tista antes de ir para a cama. Lith recuperou Var, que parecia ainda estar nas nuvens. Ele podia sentir suas emoções através do vínculo de sangue que lhes permitia se comunicar sem uma ligação mental. Obrigado pela sua ajuda hoje. A guerra não tinha conceito de gratidão e ignorou essas palavras. A lâmina tinha um propósito e ficou feliz em segui-lo até o fim de outras pessoas. De novo ele disse: "O que você quer dizer com isso de novo? Você não se lembra do que aconteceu comigo? Quantos morreram em seu adamante hoje?" Lith respondeu. De novo a voz suplicante de Var lembrou a Lith um cachorro oferecendo ao seu dono uma bola para ele pegar. Acho que é isso que você sente quando seu animal de estimação lhe traz a carcaça de um pequeno animal como presente. Não importa o quão nojento seja, você tem que aceitar. Lith suspirou interiormente. Eu ficaria feliz em sair hoje com a torre de dobra, mas sou um adulto e tenho um dever a cumprir. Um dever para com sua carteira, é claro. Lith ainda não havia sido pago por seus serviços e nenhum trauma foi suficiente para fazê-lo trabalhar de graça. Depois de uma longa noite de sono, Lith foi ao gabinete do prefeito para cobrar o que lhe era devido. Shot, o Nui, ficou tão feliz com os resultados da missão que deu a Lith todos os 6 lingotes de adamante em vez dos 4 que havia ganhado. Lith havia negociado 2 lingotes para cada mistério que resolvesse, embora não tenha fornecido nenhuma explicação sobre como Kolga controlava o geyser de mana. Shot não se importou. Tem certeza que não quer ficar mais um pouco? Você e seus companheiros são os heróis de Regia e ainda há muito que podem fazer por nossa cidade. O Nui disse. Claro. Quero ir para casa o mais rápido possível. Não entre em contato comigo até que tudo esteja pronto para nossa partida. Capítulo 1258. Heróis e Mestres, Parte 2. Shot não entendeu a pressa nem porque Lith de repente se tornou tão rude, mas não era da natureza das bestas imperiadoras se intrometer nos assuntos pessoais dos outros. O prefeito de Regia combinou com o conselho o retorno para casa naquela mesma tarde. Fenagar não gostou da ideia de ver Tiris novamente tão cedo, mas estava com muito medo de que a demora alimentasse ainda mais a raiva dela para negar o pedido de Shot. O portão de longa distância se abriu entre os mesmos 2 locais de chegada do grupo de Lith. O ponto de entrada na casa de Arendelle e a saída no covil de Faluel. Você me custou muito dinheiro. Legain disse com uma risadinha enquanto olhava para o Leviatã. Meu dinheiro estava em 1 hora e você perdeu depois de apenas 1 minuto. Talvez você devesse malhar um pouco e entrar em forma. Salah obteve enormes lucros com a aposta, já que os guardiões usavam apenas os melhores recursos mágicos como apostas em seus jogos. Fenagar sabia que nenhum guardião jamais o deixaria ouvir o fim da história. Ser derrotado era uma coisa, ser esmagado a ponto de confiar na misericórdia, outra. Ele levou a sério as palavras de Legain e não respondeu. Desta vez não houve brigas nem piadas. Tiris parecia calma, mas seus olhos ainda ardiam de fúria enquanto eles passavam do Leviatã para seus preciosos filhos. Em outro momento, ele teria zombado dela por isso. Agora, porém, ele sabia melhor. Espero nunca mais ver você. Fenagar disse assim que lhe fez a passagem. Você não traz nada além de problemas e não consegue se livrar da morte que o persegue, assim como não consegue romper o vínculo com sua sombra. O portão fechou e finalmente todos se sentiram em casa novamente.
O cheiro familiar do ar e a densidade da energia mundial ao seu redor eram diferentes daqueles com os quais estavam acostumados em Regia. Todos respiraram fundo, sentindo o corpo e o espírito rejuvenescidos pelo contato com a pátria. Bem-vindo de volta. Faluel os cumprimentou no momento em que Leigain voltou à sua aparência humanoide, deixando sua linha de visão livre. Seu sorriso caloroso morreu quando ela percebeu como todos estavam taciturnos. Ela esperava que seus tatus de heróis enchessem seus aprendizes de confiança, mas se ela não soubesse disso, Faluel teria pensado que eles haviam sofrido uma enorme perda. Não tão rápido, Fanny Leigain interveio assim que os olhos de Tiriz voltaram ao normal. Ao contrário de Fenagar, ele não gostava de abusar da sorte. Os broches, por favor. Quero-os de volta. Você sabia? Lee perguntou enquanto lhe entregava o distintivo de solos e o seu próprio. Posso morar em outro país ou até mesmo em um continente diferente, criança, mas há pouca coisa que alguém possa esconder de mim, uma vez que eu tenha vontade de saber disso. Leigain respondeu com um sorriso frio. Ele sabe sobre solos e minhas tribulações mundiais. Lee pensou. Ou Faluel ajudou ou nós dois dançamos na palma de sua mão. A julgar pela tensão na sala, podemos não ser os únicos peões de Leigain. Lee pensou enquanto olhava para o olhar caloroso de Tiriz voltando a ser aço frio com essas palavras. Se os olhares pudessem matar, Mogar teria perdido não um, mas 2 guardiões no mesmo dia. Do que você está falando, vovô? Faluel disse com uma expressão confusa no rosto. Na verdade, houve vários grandes entre a Hidra e o pai de todos os dragões, tantos que tiveram que ser omitidos por uma questão de brevidade. De fato. Do que você está falando, velho lagarto? O corpo de Tiriz surgiu com tanto poder que seus ossos estalaram e sua carne rangeu na tentativa de acomodá-lo em uma estrutura tão delicada. Você e seus discípulos têm muito o que conversar e eu já ultrapassei as boas-vindas. Leigain disse enquanto coletava os 2 broches restantes com pressa. Foda-se ou em minha boca enorme. A raiva de Tiriz a impediu de ganhar 2 mais 2 juntos e eu tive que bancar o Senhor do Mal bem na cara dela. Eu sou o gênio mais idiota do mundo. Ele pensou enquanto voltava para a segurança de um de seus esconderijos secretos e ativava todas as suas medidas de defesa, apenas por segurança. Eu sei que você está cansado e que tem muito o que fazer com seus entes queridos, mas precisamos conversar. Com a saída de Leigain, Tiriz voltou ao seu estado normal. Ela usava as roupas antigas pertencentes à sua época como rainha e parecia uma mulher de 20 e poucos anos, 1,7659 metros de altura. O cabelo dourado de Tiriz estava solto e tão longo que chegava aos calcanhares, enfatizando o prateado coroa apoiada na cabeça. Seus olhos prateados brilhavam como estrelas à luz mais tênue, cheios de tanto calor e amor que a maioria daqueles que a conheciam se perderiam neles. No entanto, ninguém na sala estava com vontade de convidá-la para sair ou propor casamento a Tiriz. Ao mesmo tempo, porém, a nuvem em seus corações não cobriu seus olhos também, então eles não perderam seu traje peculiar. Não quero desrespeitar, Vossa Majestade, mas estou muito irritado agora. Lee tentou evitá-la, mas ela o acompanhou. Vou ser breve, então. Tiriz assentiu. Kogaluga não existe mais. A fenda foi fechada e a vida retornará lentamente. Tal evento não pode e não passará despercebido por muito tempo. Pretendo dar a você todo o crédito por isso, então não se surpreenda quando receber um convite do Palácio Real. Ela fez uma pequena reverência antes de se virar e abrir um portal para respeitar seu desejo de privacidade. Espere, isso é muito curto, mesmo para meus padrões mal-humorados. Lee ficou pasmo. Você realmente vai contar a todos como viajamos para outro continente, encontramos uma raça perdida e destruímos uma cidade subaquática? Deuses, não. Tiriz riu da loucura de tal ideia. Meu plano é inventar algo sobre você não desistir da região de Keilar mesmo após sua dispensa honrosa e se desfazer do legado vivo que gerou a cisão com a ajuda de seus companheiros. Não se preocupe com os detalhes, você lerá sobre isso no Interlink, como todo mundo.
Prometo fazer com que todos vocês fiquem bem nele. Sirius referiu-se à rede de informações disponível para qualquer pessoa com um amuleto de comunicação e um nível de autorização suficientemente alto. Por que você está indo tão longe por nós? Flória perguntou. Não seria melhor para a coroa dar crédito ao arqueiro responsável ou a um dos departamentos reais encarregados das cidades perdidas? De fato, seria. Espero que Meron e Silpa me importunem um pouco, mas confio que eles entenderão o quadro geral. Tiris assentiu. Fazer o que você propõe fortaleceria a posição da coroa e mostraria quão bem gasto é o dinheiro dos impostos. Mas o que isso mudaria? Ela fez uma longa pausa, para dar a todos tempo para pensar. Nada. A coroa já tem todo o poder de que precisa, e se os departamentos reais monopolizarem uma glória tão mal servida, drenarão ainda mais dinheiro e produzirão ainda menos resultados do que já produzem. Para trazer mudanças, o que o reino precisa são de heróis. Pessoas que devemos admirar e que podem inspirar outras. Continua no próximo vídeo.